E fala, torcedor São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que a qualquer momento pode ficar sem técnico, talvez só dure até a partida de quarta-feira contra o Flamengo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí, me ajuda a bater a meta de 1.500 inscritos. A gente vai estar assistindo aí o debate sobre a atual situação do São Paulo. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, a minha análise, os meus comentários, e a gente vai estar debatendo aí um pouco sobre o assunto do vídeo. Crédito de direito autorais, vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Treinador, em escolhas e tal, ele saiu perdendo nessa. Não tem como. O Vessone, você sempre fala, né, sobre como o futebol é um negócio, é um detalhe, é um negócio. Não foi exatamente um detalhe. Mas se o São Paulo joga no segundo tempo o que ele jogou no primeiro tempo contra o Fortaleza mesmo, possivelmente ele tivesse ganhado. Possivelmente ele já viria de 2 vitórias seguidas. E talvez a história fosse outra, estaria contando outra história aqui, o cara está se recuperando e tal. Mas só que ele pôs tudo a perder, quando fez as mudanças, o São Paulo perdeu. E chama muita atenção. Se a minha televisão desliga, acaba a luz de casa no intervalo, eu vou dormir. Eu não tenho a mínima dúvida que o São Paulo teria vencido o jogo na hora que eu acordasse, porque foi um primeiro tempo muito bom, muito acima do São Paulo. Amassou o adversário, contra-ataque nenhum. O time controlou até os contra-ataques do Fortaleza. O Fortaleza não tinha saída. Eu achei muito bom, de altíssimo nível o primeiro tempo. Só que o segundo tempo foi um negócio... É estranho até, é difícil de explicar. Aquele mesmo time que não tomava nem contra-ataque quase no primeiro tempo, que amassou o adversário, começou a... O segundo gol é bizarro, assim, o espaço do cara era 1 contra 3, assim, correndo tudo para trás... Então, realmente, foi uma mudança muito brusca de um tempo para o outro, muito brusca. E o Fortaleza, que está longe de ser um coitadinho no campeonato, essa época do coitadinho aí, para mim, também já foi. Ele vai jogar com o Corinthians hoje em Itaquera, joga muito de igual para igual sempre. O Corinthians, eu acho que o ano passado foi 1-1 e o retrasado 1-0, gol do Catito Ramírez aos 48 do segundo tempo. Então, realmente, ele vem muito mais fortalecido de um tempo para cá. O jogo tem 2 tempos que me chamam a atenção pela disparidade mesmo. Só sobre um pitaco sobre essa situação do Carpini, a minha dúvida é, quando eles sentaram na mesa lá e decidiram pelo nome, ninguém levantou e falou assim, ó, o momento de turbulência vai chegar, certo, gente? Alguém fala que não? Não, vai chegar. Nós vamos sustentar, que é esse momento agora. Era certo que ia chegar, não ia ter só a perfeição, não ia ter só o fantástico mundo do Morumbi, não ia ter isso daí. Uma hora ia chegar esse momento, porque o cara é novo, não tem experiência, São Paulo de volta a Libertadores. E aí, quando se fez essa pergunta, se é que alguém fez, não, nós vamos sustentar, essa é a hora, contra tudo e contra todos, agora já é contra a torcida também. Vai sustentar? Essa é a dúvida que eu tenho, porque se ninguém levantou essa bola foi um erro, porque esse momento ia chegar. Podia ser março, abril, ou maio, ou junho, ele ia chegar e ele chegou. A dúvida que fica é se os caras vão sustentar agora ou não. Acho que não tem dúvida, né, sobre isso. Não, na verdade, né, Vessone, acho que esse exercício ele é sempre teórico, né? Ele não é prático. Só um parênteses, teve do Casares, quando ele foi lá, estava no elevador lá na ESPN. Já foi uma resposta, não foi? Já, o Felipe Oliveira, né, o menino, espertíssimo, muito bom repórter, chegou e seguiu ele dentro do elevador e falou assim, e aí, fica ou não fica? Não, veja bem, hoje ele é o técnico. Intracorpores e tal, e não fala, né? Fala. Porque na verdade esse negócio, sustentar qualquer preço, isso não existe em qualquer profissão, qualquer atividade, ainda mais uma profissão que você mexe com paixão, né? Então depende, sustentar como? A perder um jogo. A situação do Carpini, ela tá no fio da navalha desde o jogo São Paulo-Ituano, já faz mais de um mês e tanto, sei lá, não é isso? Desde o último jogo da fase de classificação do Paulista, que tem um pênalti que classifica o São Paulo na última bola. Isso. Talvez se ele tivesse ele tá no modo de sobrevivência desde então. Exato, aí ele perde pro Novo Horizonte. E sempre com um contexto, sempre com a televisão do Vessone. Se o Vessone dormiu nos primeiros tempos desses jogos, talvez ele tenha entendido que o São Paulo... E essa é uma questão, que é a questão que voltou no jogo do Fortaleza. A capacidade de destruição do time com as mudanças é muito grande.
Foi assim contra o Ituano, foi assim contra o Novo Horizontino, foi assim contra o Talheres e agora assim contra o... Por que o São Paulo jogou bem, Vessone, na tua opinião, contra o Fortaleza? Porque, enfim, ele jogou com gente no meio e na defesa. Jogou com 3 zagueiros e 3 jogadores no meio de campo. Pela primeira vez na temporada. E o São Paulo controlou o jogo como há muito não se via. Teve volume, não ofereceu uma chance ao adversário. A partir do momento da primeira troca, o Galo pelo Rames, que o Mancini fala tanto, que não tinha, que segundo o Carpini, na entrada do campo, tinha condição de jogar 10 minutos, porque você pode levar o Rames para o banco e se tiver 0-0 aos 35, você coloca o Rames. Talvez ele defina o jogo para você. Não aos 10 do segundo tempo, com o jogo pegado. A partir do momento que entra o Rames, você já perde o terceiro homem do meio de campo e você já fica com 4 na frente. Né? Já tem um buraco. E aí a segunda troca, quando ele, até se o Rai puder voltar com os gols do Fortaleza, o gol do Lucheiro, o gol acontece imediatamente após a segunda troca, quando ele troca os alas. Ele troca o Igor Vinícius e o Michel Araújo, e os dois estavam bem no jogo, pelo Eric e pelo William Gomes. A troca foi tática ou foi física, será, hein? Foi, segundo ele, na coletiva, física. Mas ele tinha, por exemplo, ele tinha o Wellington no banco, ele colocou o William Gomes, 17 anos, que não tinha jogado nenhuma partida nessa função de ala, sendo que o Carpini aproveitou muito pouco a base durante o Paulista. Então, uma série de incoerências. Quando o William Gomes entra, você percebe, ele está no lugar errado. Ele estava como ponta, onde ele sempre jogou na base. Ele estava marcando a linha de saída do Fortaleza lá. Ele não estava marcando o ala direito do Fortaleza. E a bola já é lançada no ala direito do Fortaleza. Ele ainda se recupera. Quando ele se recupera e a bola está ali na lateral, a zaga já saiu para cobrir ele. E aí ele não desarma. Ele fica pedindo a bola. Se o Rai tiver o lance aí, vocês vão ver. Dá para apontar. Vai entrar já. E a bola é cruzada, o Lucheiro mata no peito e faz o gol. Aí 1-0, acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. O André Silva, que tinha sido um grande... O André Silva, que foi uma ótima contratação, tinha dado a vitória para o São Paulo contra o Cobressal na Libertadores com o gol no final, entra na última troca lá na frente, faz um golaço e mostra que o cara... Quem poderia ter entrado primeiro nesse jogo? O André Silva, meu Deus do céu. O gol dele me fez lembrar os gols do Adriano Imperador. E assim, né, Massinho? Cada vez que eu revejo a frase do sai do livro e sai um pouco do livro e vejo o contexto, eu vejo que ele não consegue fazer isso. Ele não consegue. Talvez por insegurança. A frase, a frase foi do Muricy naquela live. Muricy na live com vocês. Tem hora que sair do livro. Não, você tem que sair um pouco do livro. Aí que o Arnaldo falou. Ó, dá para ver atrás do gol. Quero que vocês vejam o lance atrás do gol, que é a câmera aberta. Não tá tudo errado aí, né, também. Esse é o não, Rai, tem que ser o replay atrás do gol do Lucheiro. Sabe, quando atrás do gol do São Paulo, quando consegue ver o bando inteiro do... Esse é o gol do Society. Não, mas esse gol aí... 20 minutos de jogo, hein? Não, peraí. Esse gol aí, eu até compreendo. Mas não era 40 minutos de jogo, não. Eu até compreendo. Esse gol eu até compreendo. Mas o primeiro gol é o que me chama mais atenção. Mas não, o Carpini talvez tenha caído pelo segundo gol. Porque é 3-1 no futebol de campo. O segundo parecia aquele futebol americano, que quando você vai tomando o ataque. Isso, exatamente. Que o cara rouba a bola. O mérito ao Vojvoda também, né? As duas mudanças que ele fez mudaram o jogo para o Fortaleza. Sim, o Vojvoda, ele... com o menino que veio do México lá. Como que é o nome dele? Machuca? Moisés. Não, Moisés e o Machuca. Então, o Vojvoda troca 6 por meia dúzia também, mas com jogadores que tinham mais condição física. O Vojvoda, ele adapta o time. O Pikachu foi ala direito porque ele espelha os 3 zagueiros do São Paulo. Mas nem o Pikachu nem o Marinho jogaram bem. Ele troca os caras, os gringos entram com mais gás. Ele troca os volantes, que eram mais velhos, o Welles mais cansado. Ele vai trocando pelo desgaste, sem desestruturar o time. Pelo contrário. Esse aspecto foi claramente claro, jogou no erro do São Paulo. O Gerlan Santos aqui. Que horas vão falar que o Fortaleza que venceu o jogo? Já estamos falando, meu caro Gerlan. Se você está acompanhando, você está vendo. Após as trocas de Marinho e Pikachu por Moisés e Machuca. Exatamente o que estamos falando. Acabei de falar isso. Bom, é um negócio meio esquisito a gente falar. Porque, afinal, hoje teve treino e o Carpini estava lá treinando os caras. Certo? Porém,
uma pergunta inevitável. Quem será o novo técnico do São Paulo? Não é louco isso? Com o cara lá, e a gente já está debatendo isso? O Crespo tá livre? Não. Não? O Crespo joga a semifinal da Copa da Champions Asiática contra o Jorge Jesus, em 2 datas. Joga agora, amanhã, terça-feira. Amanhã é o primeiro jogo. Semana que vem é o segundo jogo. Então já ele vai Semifinal, ficar livre. Então até controle lá, o já ele vai ficar livre. Então, mas esse é um debate. Por mais bizarro que pareça, parece que a gente está aqui urubuzando, que o cara tem que ir embora, mas não. O cenário é que ele não deve ficar, não vai ficar, não tem apoio de mais ninguém. Ele está me lembrando, sabe quem? O Collor, quando caiu, lembra? Que ele achava que ele ainda tinha apoio, não tinha ninguém, mas nem na casa dele tinha apoio mais, e caiu. Só que para a diretoria faz sentido não tirá-lo antes de um Flamengo no Maracanã, né? Não, faz. Então, porque... mas me parece que talvez seja isso que esteja, né? Bom, vai lá, vai ver o pro que abatedouro no Maracanã quase do Flamengo e vamos embora. Mas só que vai ter uma discussão, um debate. Os caras estão reunidos na War Room lá, sei lá, para achar um treinador. Quem é esse cara que no meio da temporada é um estrangeiro que vai chegar aí? E aí? Acho um lugar bem complicado que o São Paulo se colocou, né? Porque... falando. Não, eu só assim, essa situação de técnico parece ser uma... Putz, quem é o cara, né? Eu tava vendo o jogo do Cruzeiro com o Botafogo ontem. Mineirão. O técnico do Botafogo tava dirigindo o Braga no Campeonato Português. Não acabou o Campeonato Português. O Botafogo tirou o cara no meio do Campeonato Português. O cara tá treinando na semana seguinte, o cara tá técnico do Botafogo. Não há Champions essa temporada, o Braga. Depende de quanto você tem, da sua convicção, do seu poder de convencimento. Técnico tem, certo? De diferentes perfis. Estrangeiros ou brasileiros. Brasileiros é mais difícil, a gente peneira aqui. Tanto que o São Paulo vai jogar no Carpini. Quais são os técnicos brasileiros disponíveis nomões? Mano, Felipão... Mano e Luxemburgo, certo? Para voltar rapidinho, Arnaldo. 3 nomes têm aderência ao São Paulo, como tinha o Dorival, que era um nomão em boa fase. Em grande fase. Tinha acabado de ser campeão no Flamengo 2 vezes. Tinha dirigido o São Paulo. Tinha ido bem no São Paulo. Agora não tem essa. Para você... Não, o Dorival era um negócio prime ali no mercado, sabe assim, ó, você tem um machado ali. Você está no mercado, a prateleira tava ali um negócio de ouro ali esperando para você... Aí fica fácil de você tomar. E a outra escolha do Rogério também é fácil, né? O Rogério vai voltar ao São Paulo, tá lá, depois de passar o trabalho do Fortaleza, agora vai voltar. Eu escolho também, né? O Rogério... E o Crespo seria um atestado de burrice, não seria? Não, mandaram o cara embora. Eu falei isso ontem, né? O São Paulo que tirou o Crespo porque o Crespo não servia para trazer o Rogério. Naquilo que tinha sido um acerto naquela hora lá, o negócio das entrevistas, tinha funcionado. O Crespo chegou e foi campeão. Aí o São Paulo chegou e falou, não é esse cara, a gente quer o Rogério. Só agora o cara voltar, falar, não, na verdade a gente quer o Crespo mesmo. Louco, né? O que o São Paulo acho que não deveria fazer é buscar outros Carpines. O que eu quero dizer? O Batista lá, não dá. Não dá de novo, certo? Aqui não dá, também não dá. Não vai dar. Pessoal, sai agora, chega aí o... O Eduardo Batista, é isso que eu tô falando. Ele fez um bom paulista, vai cair daqui 1 mês e meio na mesma, 2 meses. Exatamente. Agora vai ter que gastar. Olha o Leonardo aqui, ó. Teve gente nesse mesmo programa tirando a cueca pela cabeça quando o Flamengo fez isso com o Paulo Souza, de o cara tá demitido e tá trabalhando. Pois é muito estranho isso, né? Não, São Paulo fez isso com o Rogério Ceni, o maior da história do Exatamente, fez isso. O Palmeiras fez isso com o Tite, mandou ele embora no avião. Lá atrás. Mandou no avião. É que o Paulo Souza, como o Rogério, ele foi dirigir o time num jogo já demitido em Bragança. Exatamente. O Rogério fez isso no Morumbi. O Rogério no Morumbi estava demitido. Então, ninguém está aplaudindo isso, ninguém acha. Nenhum de nós aqui acha certo. Né? A gente só está registrando que isso acontece no futebol. Eu sempre bati numa tecla e eu acho que eu tinha que ter... Acho que agora eu pondero um pouco mais, que realmente a repercussão é muito grande, sabe? O quê? Nesses clubes grandes, é muita coisa. É muito grande, é muito forte, aí não dá para você ficar só na manutenção do trabalho, vamos lá, aposta, o cara tem potencial, se ele cometer erro agora ali na frente ele vai crescer, ele vai evoluir, ele vai melhorar. Certamente, se deixarem o Carpini trabalhar, ele vai crescer. Ele não é bobo, entendeu? Ele não é burro. Né? É um jovem, é um treinador com formação, foi jogador. Então, se você olha para o perfil dele, se o São Paulo banca isso,
possivelmente o cara vai dar retorno lá na frente. Mas, diante do quadro, diante de ter sido campeão da Copa do Brasil, diante de todas as notícias boas que o São Paulo trouxe, diante da perspectiva de jogar uma Libertadores, diante de voltar a ser o que já foi no passado recente, o Carpini não aguenta esse tudo que tem para ele, sabe? Você vai viajar, fazer um jogo de Libertadores, ele não conhece o que está acontecendo. Por mais que contem para ele como é, o ambiente é outro, né? Ele chega para disputar uma Libertadores sem ter o entendimento da Libertadores. Ele chega para trabalhar num clube que não recupera os jogadores rápido e os jogadores vão se machucando. Cara, para mim é sintomático. O modelo do Rogério machucava o jogador, do Dorival não. E o dele machuca de novo. Então, mesmo eu não tendo a ciência ao meu lado para dizer que isso é um fato, tá aí, tá... É um fato que está posto, né? Salta aos olhos. Então, é muito difícil você bancar um treinador desse. Porque também, nem o Casares, nem o Belmonte, nenhum deles entende lufas de jogo de futebol, né? Como nenhum outro presidente no Brasil entende, né? E acho que nem no mundo, tá? Acho que nenhum deles é capaz de sentar ali no banco na hora do treino e perguntar para o treinador qual é o método que ele usou ali, por quê. E discutir com o treinador, isso aqui não é legal, isso foi legal, isso foi não. Eles não têm capacidade para isso, é outra configuração. Por isso tem um monte de cara entre o presidente e o treinador para resolver essas coisas. O Danilo Pérez fala assim, para agradar a torcida seria o Crespo, teria faixa com sua frase no Morumbi e torcida cantando o nome. O Vessone cantou a bola aí sobre o... Então, é que esses treinadores disponíveis, nenhum deles tem nada a ver com o São Paulo, né? Muricy, nem o Filipão, nem o Luxemburgo, nem o Mano. E o Mano, né? Tem uns outros aí, Dunga, tem uns outros aí. O Dunga não treina mais ninguém. Já parou, né? Não, tô sugerindo, só tô dizendo que tem outros grandões aí. E aí naturalmente vai pro nome de um estrangeiro. Aí já tem, a galera tá falando, é o Alfaro. É o não sei quem. De novo, palavras formam letras. Não, o Autori tá no Cruzeiro nessa situação de não querer ser técnico, né? Então, eu tô procurando alguém com dedicação. Se o Milito não ir bem no Atlético. Se o Milito for bem, vai ser... Já tá respingando. Já tá acontecendo. Tá disponível quando foi contratado o Carpini, né? O que também, aí, o Vessone, também talvez vire o leme para o estrangeiro. Então, depende do estrangeiro. Não, claro, sempre depende. Uma loucura... É difícil você trazer um treinador estrangeiro agora, hein? É complicado. Lembrando que estrangeiro foi o que fez o Galo, foi o que fez o Botafogo, Lembrando que estrangeiro é dólar, quanto hein? mais... claro. É dólar. O salário não custa real, mais caro e tem outra coisa, gente. Foi um bom primeiro tempo do São Paulo, quase fez gol aí, esse é um dos lances que o São Paulo quase fez. Segundo tempo, compensação foi uma desgraça. O Carpini mexeu mal, o time aí perdeu e acabou o jogo 2-1. E aí ele fala ali essa frase que está na tela, Arnaldo: o futebol precisa caminhar para mais longevidade. O que ele quer dizer? Só com o tempo é que o trabalho pode melhorar e tudo mais e tal. É um discurso meio comum de quando o técnico começa a perder, no caso dele. E as informações que você tem, e muita gente tem, é que talvez esse tempo aí já deu e já estão procurando outro, mas só não foi oficializado, é isso? Tirone, eu acho que depende, né? A longevidade depende. A gente sempre fala assim, os exemplos de sucesso de longevidade no futebol brasileiro ou até em outros lugares dependem muito de uma resposta rápida. O Mancini vive falando aqui que talvez o destino do Abel fosse outro se ele não tivesse vencido a Libertadores contra o Santos. Então você está falando do cara que está há mais tempo no trabalho, né? O Vojvoda teve resultados rápidos no Fortaleza também. E estava sendo discutido até essa semana passada. Venceu na Sul-Americana e venceu o São Paulo, que é outro exemplo de longevidade. Essa direção do São Paulo, ou o São Paulo, teve recentemente 2 técnicos com tempo e paciência e que não deram o resultado. Fernando Diniz ficou 1 ano e 8 meses, o Rogério Ceni ficou 1 ano e 8 meses, quase completaram 2 temporadas completas. A questão envolvendo o Carpini é que a escolha dele já foi uma escolha, digamos, polêmica. A gente estava falando da inexperiência da escala de arbitragem. É a mesma coisa para um treinador ou para um jogador. Para onde o cara está indo, em qual estágio da carreira ele está, que tipo de desafio ele terá.
essas perguntas na época da contratação do Carpini foram feitas? Ou isso foi considerado na balança? Eu acho que não. E nós sabíamos que aqui nós iríamos, assim como um árbitro que está estreando na primeira divisão, conhecer o Carpini no jogo a jogo. Ninguém viu os 20 jogos do Juventude, e era um contexto bem diferente, né? Série B com um campeonato só para disputar, para ter já uma ideia de como era o Carpini treinador. Hoje a gente tem uma ideia de como é o Carpini treinador. É um treinador que não tem um sistema de jogo base que ele repete sempre, faz algumas adaptações, tem uma preferência pelo 4-2-4 com pontas, e que tem muita dificuldade em trocas. Isso foi notado desde o primeiro jogo dele no São Paulo, quando ele estende o jogo do Lucas contra o Santo André, e o Lucas se machuca. O time ganhava, e aquilo lá me chamou a atenção, você vai vendo. Aí não faz as 5 trocas quase nunca. Tem a situação até assim, atípica da estreia na Libertadores, quando ele não faz a troca com a terceira contusão, espera o final do primeiro tempo com 8 de acréscimo e toma o gol. Então o Carpini é durante a semana e é outro durante o jogo. E o durante o jogo dele contra o Fortaleza foi muito ruim de novo. Muito ruim. A partir da primeira troca dele, do Galopo por Rames Rodrigues, o time esfarelou, né? A segunda troca foi um desastre e foi imediatamente depois da segunda troca, no posicionamento errado do menino William Gomes, que o Fortaleza abre o placar. E a partir daí virou um bando. Com uma diferença em relação às últimas partidas. O bando no final, depois que o André Silva faz o gol, bonito gol, aliás, bom jogador, só que entrou muito tarde, o bando pareceu resignado. O bando não foi buscar o empate. O bando não tinha força para buscar o empate. O bando de jogadores. Isso, para mim, foi uma novidade. Porque a gente já viu o time outras vezes contra o Bragantino, vai lá, esforça, se esguela, tenta lá, 35 mil pessoas torcendo e tal. O bando me pareceu resignado. Assim como o Carpini pareceu resignado na entrevista. Mas o que mais mudou depois dessa nova derrota foi o comportamento da torcida. A torcida do estádio, que já hostilizava o Carpini, ela aumentou o decibel, não só chamando o técnico de burro, mas xingando o técnico, mandando ele tomar naquele lugar em uníssono, exceto as organizadas que ainda permaneciam com o Carpini. Terminado o jogo, as organizadas do São Paulo, os líderes da torcida organizada, postam coisas pela saída do treinador. Então a gente falava do tripé que sustenta o treinador, né? Falávamos, né, Márcio, semana passada. Ele ainda tinha organizado, o grupo de jogadores e a direção. Um dos pés aqui caiu completamente, foi embora. Torcida, nenhum torcedor do São Paulo quer a permanência do Carpini, do organizado ou desorganizado. Isso não é fácil para um técnico ainda mais sem casca, sem... Os outros dois tripés, os jogadores já vão com mais dificuldade em manter aquela coisa, inclusive no comportamento pós primeiro gol. Não teve... O Fortaleza, a gente sempre aplaude o Fortaleza. O antijogo do Fortaleza me lembrou um time do Paulista que está para cair. O goleiro caiu umas 6 vezes. Os caras demoraram 50 minutos para bater lateral. E a passividade do time do São Paulo com isso me chamou a atenção. Então, já também não notei, as declarações, também já não notei, não, estamos com o Carpini, mas estamos com o Carpini já tinha dado uma murchada. E aí, o terceiro ponto de sustentação é a direção, que, de fato, já é quase um consenso, não acredita mais que o Carpini possa reverter essa situação. E aí, esse silêncio e tal, o Carpini deu treino hoje pela manhã, lá antes do jogo com o Flamengo, representação do time. O silêncio representa, a gente conhece futebol já, mapeamento de possíveis sucessores. E essa postura da direção do São Paulo, ela já é conhecida da gente, né? Quando tem já um nome claro na manga, o técnico é demitido e o outro é anunciado no mesmo dia. Foi assim com o Crespo e o Rogério Ceni. O Rogério Ceni estava dando treino à noite, né? Quando o Crespo foi comunicado, o Rogério Ceni já estava experimentando o uniforme do São Paulo.
Quando o Rogério Ceni foi comunicado, depois de um jogo no Morumbi contra o Puerto Cabello, que ele não seria mais técnico, a passagem para Florianópolis já estava comprada com o Dorival, eles já tinham conversado com o Dorival. Desta vez tem um pouco de diferença, uma única diferença. Você não tem nem Rogério Ceni nem Dorival disponíveis, que eram escolhas óbvias naquele momento. Existe uma dificuldade óbvia, quanto mais passa a temporada óbvia, de encontrar um nome para suceder o Carpini, seja ele brasileiro ou seja estrangeiro. Mas, na prática, se o próximo jogo do São Paulo contra o Flamengo, falava isso pro Massa, fosse no Morumbi ou em vez do Maracanã, o Carpini não dirigiria o time. Porque ele não teria clima nenhum, ele ia entrar no estádio e ia ser xingado. O São Paulo tem agora 3 jogos fora, só casca. Flamengo, Atlético Goianiense meio ferido, depois do que aconteceu, né? E Barcelona em Guayaquil, que é o jogo decisivo do grupo na Libertadores. E Palmeiras. Mas Palmeiras é em casa. Palmeiras volta em casa. Não, o Carpini não vai ser técnico do São Paulo. Eu tô falando da sequência só. Não, sim, mas eu estou dizendo que o fator fora de casa dá à diretoria um mínimo tempo para manejar as coisas. Se fosse o próximo jogo contra qualquer um, se fosse o Fortaleza de novo quarta-feira no Morumbi, o Carpini não estaria no estádio. Então essa é a situação de momento. E como eu continuo comparando com escala de árbitro. Quando você escala errado árbitro, a chance de dar confusão é grande. Quando você escolhe errado um técnico, a chance de você quebrar a cara é grande. E o São Paulo escolheu errado. E tem que admitir isso. Escolheu errado. Lá atrás. Não adianta. Porque ir contra o torcedor não é uma coisa que é factível no futebol. E o torcedor, ele começa a sentir que o time não passa nenhuma confiança para a temporada, que ele vai piorando partida a partida, né? E tem uma coisa, talvez tenha acontecido, e a gente presume pelo que mudou o São Paulo nos últimos tempos, o sistema com 3 zagueiros, que funcionou no primeiro tempo, e mais um jogador no meio de campo, que funcionou bem no primeiro tempo contra o Fortaleza, bem mesmo. O fato do São Paulo dominar completamente o jogo. A partir do momento em que ele começa a substituir nos jogos, você não tem mais o controle sobre o treinador, certo? Ali quem toma a decisão é ele, cara. Quem toma a decisão de levantar, você vem aquecer, você sai, vai falando, é ele. Então, a responsabilidade pelas trocas, pelo menos, você fala, tem que dar o respaldo ao treinador. Sim, mas a partir do momento que começa o jogo, o treinador que está fazendo por conta própria, né? E ele não foi bem de novo. E agora, eu acho que é uma questão aí de tempo de chegarem a um nome que seja minimamente razoável para a temporada. E, de novo, na época de Crespo por Rogério e de Rogério por Dorival, era fácil escolher. Nesse momento, não é. Muito bem, a grande audiência nossa no YouTube hoje. Então, é lá que você vai poder votar sobre qual foi o melhor gol, o gol mais legal da rodada. Vota lá. E o Gustavo Amaral já manda sua mensagem aqui no seu superchat. Bobadilha sempre entrou bem na sua posição e não teve sequência. Alan Franco sempre entrou bem. Por outro lado, Diego Costa e Alisson Pablo estão mal. Não saca ninguém do time. Não tem tamanho, diz ele, para falar sobre o Carpini, o Massini. E o Leonardo Negro fala assim, o engraçado nesse caso é que o escolhido leva mais culpa de quem escolheu. É esse o ponto que eu quero entrar. Como sempre no futebol. Tem coisas mais graves do que a análise se o Carpini deu certo ou não, se ele fez um bom trabalho ou não. Tem uma que é institucional, é absurdo, cara. O São Paulo se coloca refém de um jogador. Para mim, a questão Carpini está diretamente ligada ao pedido de desculpas do Rames, a volta do Rames, a imposição do Rames no time e de quem arquitetou isso tudo, que é Muricy Ramalho. Ele escolheu o Carpini, ele disse que o Rames tem que jogar, que o Rames precisa jogar, precisa jogar, e ele disse que você pode ter vários esquemas, ele disse que o treinador não pode ficar só no livro, ele tem que sentir o ambiente, ele tem que ir para o dia a dia. Então, eu falei isso aqui lá atrás, quando começa assim, de fora para dentro, nem entro no mérito se o Carpini acertou, errou.
Acho que ele tem alguns acertos, como conseguir ganhar do Corinthians lá na Neoquímica, como levantar o título nos pênaltis, adotou a estratégia correta, deixou o jogo a cozinhar, amarrar para ganhar do Palmeiras nos pênaltis. Ele teve essa inteligência naquele início, depois ele começa a se perder quando ele quer colocar o jeito dele, porque ele tinha pressa, e os jogadores do São Paulo não aguentaram, né? Você tem muitos contundidos, um time que corre errado, que tem dificuldade, jogadores que não estão bem fisicamente, o Lucas precisa ser tratado de forma diferente. Então, tudo isso, para mim, agora é mais difícil tomar a decisão. É muito mais difícil. Porque está sob a asa do Muricy Ramalho, um dos artífices dessa retomada do São Paulo, a contratação do Carpini, o acordo com o Rames, a manutenção do Rames, né, que é um jogador que pode ser útil. Estamos ouvindo as vaias, né? É para mim as vaias? Pode falar, o Carpini. Pode ser útil ao São Paulo em condições muito específicas. Gente, um cara que não consegue jogar 2 jogos seguidos, não tem condições, gente, pelo amor de Deus. Ele entrou no jogo contra o Fortaleza, não era nem para entrar. Mas o jogador faz questão de deixar chegar para nós a informação de que ele fez questão de ir para o banco, mesmo que fosse para ver só o jogo, ficar no banco. Então aí o treinador fica nesse lugar, porque se ele tivesse nome composto ou atrás dele carimbos, a situação seria completamente outra, né? Eu vou passar a bola para o Vessone, mas só uma coisa, Arnaldo, para não perder esse gancho, que tem a ver com Muricy, quem escolheu, quem não escolheu, Belmonte e tudo mais e tal. O São Paulo, como você mesmo falou, está no processo de procurar um novo técnico. E aí você também já falou, é bom você repetir, que agora nessa nova escolha as patentes vão mudar. Não é o Muricy, depois de errar com o Carpini, que vai falar, não, esse serve, esse não serve. Ou que não vai ter o voto decisivo. Acho que isso é importante porque, na verdade, né, a gente tem que também, como diz o Massa, para trás-mente, o São Paulo foi abandonado pelo técnico da Seleção Brasileira há uma semana. Isso é verdade, não foi o São Paulo que criou isso, né? Exatamente. Claro. Porque quando a questão da continuidade, não foi o São Paulo que demitiu o Dorival. Isso. Certo? Importante lembrar isso. Então o Dorival pegou o boné e largou o São Paulo há umas semanas da temporada. A partir daquele momento, você tinha 2 opções. Selecionar o sucessor com calma ou com pressa. O São Paulo teve pressa. Talvez porque tivesse o jogo com o Palmeiras, porque a temporada começava dali a uma semana. E aquela questão de processo de entrevistas, tal, que assim, funcionou na época do Crespo. Lembrando que na época do Crespo, o São Paulo teve um interino depois do Diniz e ficou monitorando, entrevistando treinadores até colocar o treinador na estreia do Paulista. Teve tempo para isso. E o Crespo veio. Desta vez, nesse processo, não havia consenso, como havia com o Dorival, com o Rogério, com o Crespo. Tinha gente no São Paulo que preferia um técnico estrangeiro, tinha gente no São Paulo que preferia um técnico brasileiro, sobretudo o Muricy Ramalho. Um técnico brasileiro jovem, na visão dele, que pudesse ser lapidado. E o Muricy Ramalho foi decisivo nessa. É o que você acabou de falar. Na próxima, ele não vai ter, o voto dele não vai ter peso 2. Porque não deu certo. E como os responsáveis pelas escolhas, eles continuam os mesmos sempre, né? O presidente não cai. A direção de futebol só cai se tiver um problema político interno, como foi o caso do Corinthians. Sai o vice-presidente de futebol. Não cai por erro. O Marcos Braz está até hoje lá. O cara mordeu todo mundo, fez não sei o quê. Quantos técnicos o Marcos Braz contratou? O Marcos Braz está aí para comprovar. Exato, né? Não existe isso. O Anderson Barros. O Anderson Barros está lá. O está lá Quantos erros cometeram esses caras? Vários. Agora, se você tem esse tipo de colégio eleitoral e o Muricy, como disse o Massini, em 2024, ele nunca foi tão atuante, decisivo em termos de escolhas, ele perde força em qualquer que seja a troca a partir de agora, né? Então ele não vai ter o voto de Minerva, olha, não, eu acho, e vamos lá e vamos para o próximo técnico, não será. Provavelmente vai ser do responsável
departamento de futebol. Já comenta aí, você acha que o Carpini se sustenta até quarta-feira o jogo contra o Flamengo? Partida difícil no Maracanã, porém, ao contrário do que muita gente acha, o São Paulo pode até conseguir um bom resultado lá. O Flamengo fez um jogo pífio contra o Atlético Goianiense, eu assisti a partida. Então, toda essa mídia aí que a gente tá vendo em cima do Flamengo é mais pelo o elenco que o Flamengo tem do que pelo futebol apresentado pela equipe rubro-negra. Então, assim, se o São Paulo for lá, conseguir um empate, conseguir até uma vitória, daquelas que só o São Paulo consegue, não se surpreendam, não vai ser assim, não é que o Flamengo hoje é o adversário mais difícil do São Paulo, até porque o São Paulo ele é o time que faz um jogo de igual para igual com o Fortaleza, um time que faz um jogo de igual para igual com o Novo Horizontino, mas é o time que joga de igual para igual com o Palmeiras, é o time que pode jogar de igual para igual com o Flamengo. O São Paulo é realmente uma grande incógnita nesses últimos tempos. E eu não entendo essa birra de alguns jornalistas com o São Paulo e com o James Rodrigues, como se o São Paulo estivesse jogando muita bola sem o James. Eu pergunto para você, o São Paulo estava jogando extremamente bem sem o James Rodrigues? Qual era o nível de atuação do São Paulo antes do James Rodrigues voltar para o time? Não, o São Paulo não estava jogando bem, o Luciano ali na meia estava sendo um a menos dentro de campo. O que mais me incomoda são algumas implicâncias e insistências do Carpini no time. O Luciano não vem bem, o André tá pedindo passagem, não entra de titular. O Pablo Maia e o Alisson estão se demonstrando uma dupla de volantes muito limitadas na questão de armação, na questão de saída de jogo. Assim, marcando, o Pablo Maia é o melhor marcador do futebol brasileiro, ou um dos melhores. Mas criando, ele não ajuda na criação. Ontem, a bola que o Luciano colocou na trave foi uma jogada do Pablo Maia. Assistam a jogada novamente. O Pablo Maia leva a jogada e ele dá uma tijolada pro Luciano que quase não consegue dominar a bola. E é daquele nível para pior. Ele não tem o passe para frente, o passe construtor, o passe que o Gabriel Neves tinha, por exemplo. O Gabriel, não sentindo aqui grandes saudades do Gabriel Neves, achava até um bom jogador, mas marcando ele era muito ruim, mas ele ajudava nessa saída de bola. Então hoje o São Paulo não tem uma dupla de volantes que ajuda na criação, e isso dificulta, seja para o Rames, seja para o Galopo, seja para o Luciano, seja para qualquer um. Eu acho que logo o Alisson vai estar perdendo essa posição, seja para o Rodrigo Nestor, tá jogando ali de segundo volante, seja para o Galopo, seja para o Bobadilha, que para mim é um volante que tem que estar ali naquela função. A gente tem também o Luiz Gustavo, que é um bom volante, só que infelizmente está lesionado. Então assim, a dupla de volantes para mim do São Paulo é um dos principais problemas para o São Paulo não estar criando tanto. As criações que o São Paulo teve contra o Fortaleza não foram jogadas trabalhadas, foram bolas do acaso. Não, o São Paulo não tem um padrão de jogo que nos faça ver e assistir e falar, o São Paulo tem essa saída de jogo por ali, que ocorre isso e acaba... Não tem. O São Paulo tem bolas do acaso. Um erro de marcação da equipe adversária, uma roubada de bola no campo de ataque, aquela jogada sempre pelo lado direito ali com o Igor Vinícius, sempre com o Igor Vinícius ali, Pablo Maia, Alisson, Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Igor Vinícius, e aí essa bola é jogada na área de qualquer jeito. A gente vê isso, esse é o padrão de jogo do São Paulo, mas eu acho que o São Paulo pode jogar mais. Não acho que o problema é o James Rodrigues, não acho que o problema é o Luciano, não acho que o problema é o Galopo. Eu acho que o problema principal do São Paulo é estilo de jogo, tática, movimentação, movimentos coordenados para ajudar na saída de bola, para ajudar na construção. O Calleri não recebe bola. Quantas bolas o Calleri recebeu ontem? Quantas bolas o Calleri recebeu para finalizar ontem? Seja por cima, seja por baixo. O Calleri não recebe bola. As jogadas do São Paulo são chutes de fora da área. O São Paulo não tem infiltração. O São Paulo, sabe? Teve o chute do Alisson. Olhem a jogada do chute do Alisson. Ela inicia com o Calleri saindo lá do pivô, caindo pela ponta esquerda para fazer uma tabela com o Michel Araújo, que estava até impedido na jogada. E aí a jogada bate-rebate lá, a bola sobra pro Alisson. Então é isso. Esse é o futebol que o São Paulo vai apresentar. A gente vê aí, a gente viu os comentaristas falando, se o São Paulo insistir com o Carpini, o Carpini pode vir a dar resultados. Mas será que pode vir a dar resultado?
Será que pode? Porque a gente está vendo o Carpini, quanto mais treina, quanto mais joga, pior o time fica. O time não vem em um sistema de evolução, o time não vem evoluindo, o time não vem jogando bem e perdendo jogos. Não, o time vem em oscilações, o time vem em momentos que não tiram nada, sabe? Não tem nada de bom para te tirar do São Paulo. Ah, o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Foi. Confesso que defensivamente o primeiro tempo do São Paulo foi bom, de não dar contra-ataques para o time do Fortaleza. Mas ofensivamente a gente tem que parar de se iludir. O São Paulo não tem jogadas. As finalizações do São Paulo foram bolas ao acaso. Não era igual o time do Dorival, que o time do Dorival criava pouco, concordo. Mas o time do Dorival tinha claramente um sistema de jogo. Era ficar com essa bola o máximo possível, trabalhar ela o máximo possível para triangular por dentro. Para ter triangulação por dentro, para ter tabela por dentro. Esse era o estilo do Dorival. O São Paulo finalizava pouco porque criar por dentro é muito mais difícil que criar por fora. E o time do Carpini, ele não cria por dentro e não cria por fora. Olha o gol do André Silva. Uma bola que vem do Igor Vinícius pro André, que é obrigado a ganhar uma jogada de corpo, a ganhar uma jogada ali, e ele cria a jogada para finalização de fora da área. Não é que o time criou algo para ele finalizar. Não, ele criou a própria jogada. Disputou ali junto com o zagueiro que deu um bote errado, conseguiu o drible, abriu um buraco, ele levou e finalizou. Então a gente não tem um time que crie para alguém finalizar, crie pro cara. O próprio Rames, quando está em campo, é desesperador, porque se ele cai pela direita... Olhem, eu gosto muito de analisar e olhar. Olhem o Rames Rodrigues jogando. A movimentação dele sem a bola. Ele sempre tá perto pedindo a bola. Ontem, por 3 ou 4 vezes, ele se apresentou do lado esquerdo, perto do Pablo Maia para tocar a bola. Só que era um passe para frente que o Pablo Maia tinha que fazer. Sabe o que o Pablo Maia fez? Ele girou o corpo e deu a bola de lado no zagueiro, e o Rames Rodrigues fazendo assim: cara, eu tô aqui, dá a bola em mim. O Rames não tá se escondendo do jogo. Ele pode às vezes errar uma jogada ou outra, mas ele não se esconde. Ele aparece, ele pede a bola, ele quer jogar. Só que quando ele pega na bola, cara, os caras se escondem, ninguém se movimenta, ninguém corre o mínimo pra ele dar a bola. O Rames, ele não é o cara que vai pegar a bola e driblar 2, 3. Não. O Rames é o cara que vai pegar a bola, levantar a cabeça, enxergar um mínimo de espaço, e se esse jogador que tiver lá atacar esse espaço, a bola vai chegar. Por isso que o Rames é muito bom em inversão, por isso que o Rames é muito bom naquela bola por fora pro ponta. Por quê? Porque tem espaço e o Rames Rodrigues enxerga e lança a bola no espaço. Por dentro ele consegue, mas para ele trabalhar essa bola por dentro, para ele pegar essa bola ali na intermediária, os volantes têm que dar a bola nele. Só que a bola não chega, o que ele é obrigado a fazer? Recuar para iniciar a jogada. Já que vocês não dão conta de fazer isso, eu faço. E o passe do Rames não é geralmente aquele passe de lado pro zagueiro, é sempre um passe para frente. Só que se ele dá esse passe para frente, os jogadores têm que dar continuidade. E o São Paulo não tem. O São Paulo não tem padrão tático. O São Paulo não tem jogada trabalhada. O São Paulo não tem jogadas ensaiadas. E infelizmente esse é o nível que nós estamos. Quanto mais o Carpini treina, pior o time fica. Enfim, deixa aí a sua opinião, seu comentário. Eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.